O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação. Faça agora o download na App Store, na Play Store e na Siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa tarde a todos. Hoje, 20 de abril de 2021, mais uma vez estamos aqui ao vivo pela TV Cresce, YouTube, Facebook, nossas plataformas digitais, para apresentar mais uma live do Cresce. Hoje vai ser um prazer muito grande, nós estamos aqui recebendo a nossa convidada, Silvana Girardi, iniciando aqui no Cresce conosco. Tudo bem, Silvana? Como é que você está? Márcia, estou super bem, feliz de estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada aí pelo convite. Imagina, é nós que agradecemos, eu agradeço em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a diretoria, toda a sua disponibilidade em poder estar aqui conosco. E a Silvana Girardi, ela é psicóloga positiva, atua como palestrante, coach com foco em lideranças e equipes. O tema de hoje, ela vai trazer para a gente tendências e skills do melhor normal, né? E nessa live, ela vai abordar o cenário atual, mudanças que foram antecipadas, explanação sobre 8 tendências e sobre 6 skills. Vai abordar também a inteligência do coração, coerência cardíaca para vender melhor. Aprendizados e conclusão. Participe e descubra suas melhores habilidades. Realmente é um tema muito interessante para a gente agora, neste momento, né? Descobrir nossas habilidades para este melhor momento, né? Eu tenho certeza que você vai trazer bastante coisa para a gente. Eu te passo a palavra e te desejo uma ótima palestra, Silvana. Obrigada, Márcia. Obrigada aqui pela oportunidade. Boa noite, né? Já é quase boa noite, né, gente? 6 e pouquinho aqui. Sejam bem-vindos para esse tema que eu amo falar nesse momento. Pode ser que alguns assuntos que eu traga aqui seja novidade para você, outros não. Mas eu acho, assim, muito importante que a gente possa refletir sobre essas tendências, que a gente possa refletir sobre essas skills, essas habilidades, que são habilidades comportamentais, e olhar ao nosso redor, né? Principalmente o mundo do trabalho, as pessoas que estão inseridas aí no ambiente corporativo, os empreendedores, os vendedores, os corretores, né? De imóveis, enfim. Vamos fazer uma conversa aqui bastante assim amigável, humana, e trazer essa humanidade para esse assunto que foi realmente também uma preocupação minha no compartilhamento hoje aqui com você que está ao vivo, com quem vai assistir depois essa live, tá? Eu vou então aqui compartilhar minha tela com vocês para a gente sequenciar esse assunto aqui. Não compartilhou ainda, né? Aqui. Muito bem. Ok? Então, muito bem. O tema que nós vamos compartilhar hoje, gente, quando a gente fala em tendência, né, é natural a gente querer prever o futuro, apesar que nem precisa ser um guru para prever esse futuro, até porque a nossa própria história, ela nos propicia olhar para trás, olhar para as outras crises que aconteceram, outras pandemias, crises políticas e econômicas que mostraram para nós que realmente algumas coisas mudaram, seja no âmbito social, econômico, comportamental. E agora não é diferente, muita coisa já mudou e muita coisa ainda vai mudar.
Interessante, né? Eu quero trazer para você aqui uma coincidência, que para mim não é uma coincidência, né? Eu acredito mais nas sincronicidades aí da vida. Quando a gente está aberto para receber, as coisas acontecem e a gente percebe. E na semana passada, uma querida amiga compartilhou comigo uma tendência, né, do mundo moderno aí, que eu achei muito interessante, que tem muito a ver com o público, a maioria das pessoas que vai participar dessa live aqui, que é do ramo de vendas, do ramo imobiliário também, e é um estudo que foi feito por um professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Esse estudo que ele fez, pessoal, traz para nós um olhar para a gente repensar as cidades do século XXI, para a gente repensar, inclusive, um novo modo de viver. E eu confesso para você que quando eu me deparei com essa informação, que eu estou trazendo até um extra aqui para a gente hoje, né? Eu fiquei, assim, assustada com algumas coisas e, ao mesmo tempo, poxa, vamos colocar o pé no chão, né? E olhar para isso de uma forma atenciosa. E depois você aí me diz, né, o que você achou disso. Eu até anotei alguns pontos para compartilhar com você aqui agora. Então, ele fala o seguinte, uma das tendências que ele traz, né, nesse modo de viver do ser humano, é que as moradias vão ser o lugar central da vida familiar, profissional e também social. Ou seja, né, a moradia passa a ser o lugar do trabalho, do estudo, do lazer, da atividade física, dos relacionamentos, né? Ou seja, o direito à habitação ganha também uma enorme centralidade. Um outro ponto que ele traz é que as moradias maiores e melhores conectadas à internet rápida vão ser a maior demanda, a maior procura. Os espaços específicos, silenciosos para o home office, a própria educação à distância, recreação, ou seja, moradias que amplifiquem todas essas áreas, né? Onde as pessoas que moram nesse ambiente familiar, principalmente as famílias que têm filhos, precisarão desses espaços maiores. Os apartamentos minúsculos não são a tendência desse próximo século aí. E a longa permanência na moradia requer repensar o espaço doméstico para também compartilhar de maneira harmoniosa com todos do ambiente familiar, né? Ou seja, é importante se preocupar com ambientes funcionais, acolhedores para essas novas funções, os espaços abertos nas habitações, então quintais, condomínios com áreas com jardim, com varanda, né? Os conflitos, né? Essa é uma parte, assim, bastante delicada, mas a gente tem que falar que os conflitos, eles tendem a aumentar nas famílias, e uma grande tendência é que os casais passem a morar em casas separadas. Ou seja, dessa forma também vai aumentar a demanda pela habitação. Eu achei bem interessante essa tendência que eu não tinha previsto aqui, hoje, nesse nosso encontro, e quando chegou isso na minha mão, falei, bom, vou compartilhar com o público hoje, porque acredito que faz a gente pensar em várias questões, né? Inclusive focado aí nas vendas dos imóveis. Nós sabemos que essas mudanças que já chegaram e as mudanças que vão chegar, na verdade, não seria uma novidade ou algo que não aconteceria. Na verdade, a pandemia, ela apenas acelerou essas mudanças. Foi um acelerador das mudanças, dessas tendências que estão aí, que estão chegando. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra, né? Eu coloquei aí o acelerador, dei um enfoque no dor separado, porque eu não sei se você concorda comigo, mas o ser humano, ele tem uma tendência, muitas vezes, a se agarrar nas coisas, né? Se agarrar nas situações, se agarrar em conversas, em pensamentos, pessoas. E esse se agarrar é uma resistência
muitas vezes ao novo. Trata-se de uma resistência às mudanças que estão aí. E, obviamente, quando eu resisto, a tendência é que isso cause dor. A gente pode, nesse momento, acolher todas essas mudanças, aceitar, e mesmo aceitando, não quer dizer que não vai haver uma dor, um desconforto, que a gente não vá ter que desenvolver novas habilidades, nova forma de pensar, que a gente não vai ter que descartar algumas situações, descartar algumas ideias para surfar realmente nessa nova onda. Então, eu creio que seria bastante importante nesse momento a gente pensar sobre essa aceleração. Requer, sim, né, um movimento nosso, muito pessoal, muito particular, e um sentir, um olhar desse sentir, acolhendo as dores que vêm nessas mudanças. E eu trago aqui para você a primeira tendência que eu vou compartilhar hoje, que eu também brinco um pouquinho aí com essa palavra, né? Quando eu trago o desapego. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o nosso amigo ego. Acredito que sim, porque ele faz parte de nós, o ego, né? Que muitas vezes é aquele menino chorão, aquele bebê mimado, que tem o controle de tudo, ou que acha que controla tudo e todos ao seu redor, e quando ele perde o controle, ele fica desesperado, ele berra, ele grita, ele bate o pé no chão. Só que aí a gente pode refletir que de um ano para cá, né, esse vírus, ele mostrou para nós que a gente não domina tudo, não, que a gente não controla tudo, não, muito pelo contrário, e que principalmente a gente não controla a natureza. Quando eu falo no desapego como tendência, eu acredito que sim, é uma grande tendência. Eu não estou falando apenas de um desapego de ideias, de coisas, de situações, de pessoas, mas também desse olhar, desse respeito com o ambiente, desse respeito com o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. A partir do momento que nós, seres humanos, respeitamos esses reinos verdadeiramente, aí sim a gente vai genuinamente olhar para o outro, resistir menos e desapegar e realmente chegar à conclusão do que é essencial para viver bem. Na verdade, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui estão fazendo as suas reflexões a respeito disso. Então, o desapego, o desapego, né? Deixar a fluência, entender que fazemos parte de um todo e nos responsabilizarmos por esse todo é uma grande tendência nesse novo cenário. E aí sim, obviamente, desapegar de coisas, né? Quem aí já não fez uma limpeza em casa, nos armários, nas gavetas? Quem aí já não fez uma limpeza mesmo de ideias, de modo de pensar? Quem aí ainda continua resistindo com algumas coisas, situações, certamente está sofrendo um pouco mais, está no mood sofrimento. E o sofrimento, ele pode ser uma ansiedade, né? Ele pode ser ali a prisão na zona de conforto, que na verdade não tem conforto nenhum, muito pelo contrário, tem muito desconforto nessa zona chamada de zona de conforto, porque é uma zona que não acontece nada, e quando você está agarrado ali, você está sofrendo muitas vezes com medo. Será que faz sentido para você aí? Depois eu vou querer saber, hein? Coloca aí nos comentários. A segunda tendência que eu trago aqui, obviamente, você já percebeu, né? Numa crise, seja qual tipo de crise seja ela, né? As pessoas se tornam, sim, muito mais solidárias. A crise, ela inspira a solidariedade. Você está sempre ali aberto para ajudar um vizinho seu, um colega no trabalho. A ajuda pode ser
uma escuta, pode ser em dinheiro, sim, pode ser em alimentos, pode ser numa carona, pode ser em tantas formas de solidariedade. É uma grande tendência a solidariedade. Só espero que realmente, quando essa pandemia, por exemplo, se amenizar, que a gente, né, que todos nós continuemos agarrados a essa tendência, que é a solidariedade. Uma outra tendência que eu trago aqui, com certeza, é o consumo consciente. Eu, sinceramente, me sinto muito mais consciente nos produtos que eu vou comprar ou serviços que eu vou adquirir. Então, as pessoas hoje, e isso vai crescer cada vez mais, estão com a mente muito aberta para comprar um produto ou um serviço das empresas que oferecem um propósito. Então, se você aí é um empresário, se você é uma liderança, você que tem um negócio, seja um negócio formatado por uma pessoa, por várias, não importa. Você é um profissional liberal, você é uma empresa, com certeza. Você vende um produto ou um serviço, pensa com muito carinho se o seu produto, se o seu serviço, se a sua marca, a sua identidade está revelando realmente o seu propósito, né? Eu mesmo hoje, eu consumo muito, por exemplo, cursos de aperfeiçoamento na minha área de trabalho, como forma também de desenvolvimento pessoal, e eu tenho buscado muito as empresas que comunicam alguns pilares que têm a ver com os meus valores mais profundos. Quando você adquire um produto que tem a ver, que você se identifica, tem a ver com os seus valores, ele tem um outro significado, você vai usufruir daquilo de uma forma efetiva. É muito diferente, eu acredito que vocês aí estejam concordando comigo e refletindo a respeito disso. Uma outra tendência que eu amo, né? Acabei de falar até aqui sobre isso, que é a tendência do consumo pelo conhecimento. Vai aumentar, viu, turma? Vai aumentar muito a busca pelo conhecimento, até porque é algo que ninguém tira de você, né? Hoje, principalmente, nesse momento que a gente está vivendo, o que tem de conhecimento disponível e de forma gratuita é uma coisa, assim, maravilhosa. E principalmente devido aí a uma fase em que as pessoas estão se sentindo instáveis, se sentindo frágeis em relação a carreiras inseguras, na verdade é a palavra, né? Tem uma insegurança que paira aí as pessoas, elas estão, né, os profissionais, nós profissionais, estamos nos conscientizando de que a nossa carreira deve ser liderada por nós mesmas. Então, os profissionais, as pessoas estão buscando muito conhecimento até para se reinventar, para inovar, para desenvolver ainda mais a sua criatividade, porque, obviamente, todos esses assuntos que eu falei aqui agora dependem, sim, de um consumo consciente de conhecimento. Então, é uma coisa que ninguém tira de você e cada vez mais essa tendência vai brilhar aí no nosso mundão. Bem-estar. Obviamente, a procura pelo bem-estar, as pessoas estão buscando formas de se manter mais saudáveis, e aí eu falo em todas as áreas da vida, seja no aspecto físico, mental, emocional, espiritual. A consciência saudável, ela está se ampliando. E aqui também as pessoas estão se autoliderando, se autogerenciando, buscando formas, inclusive mais naturais de se alimentar, né, de fazer uma atividade física, mesmo em casa, acompanhando programas aqui na internet, comprando programas de saúde, de bem-estar, para poder desenvolver, aplicar dentro das suas próprias casas, sejam sozinhas, sejam no ambiente familiar. Então, a tendência bem-estar, a busca pelo equilíbrio das diferentes áreas, é uma grande tendência, e certamente você já percebeu isso aí também. Higiene, não preciso nem falar, né? Que bom, eu fico assim super feliz que
Essa foi uma tendência que a gente resgatou, porque quantos de nós não chegava em casa, já ia abrir a geladeira, né? Não tirava os sapatos. E toda essa crise trouxe isso de bom, da gente lembrar de lavar as mãos, o uso do álcool gel, a própria máscara, e que certamente é uma tendência que vai ficar aí, e um comportamento já instalado, e isso é muito bom para a prevenção de qualquer outra enfermidade, né? Pois bem, a consolidação do trabalho remoto já é uma coisa que já está acontecendo, não é verdade? O trabalho remoto, o home office. Antes aí da pandemia, as pequenas empresas, os freelancers, os profissionais autônomos já usavam dessa forma de trabalho. As grandes empresas, elas tinham uma certa resistência, até porque ficavam com uma pulguinha atrás da orelha se realmente os seus colaboradores seriam produtivos, não é verdade? E elas viram que sim, que o home office dá super certo, a maioria está gostando muito desse modo de trabalho, que veio para ficar, né? Mesmo no híbrido, mesmo as pessoas indo 1, 2 vezes no escritório por semana, o trabalho remoto, ele veio para ficar. Inclusive, uma grande tendência ligada ao trabalho remoto, ao home office, é a busca por saúde mental. As empresas, inclusive, as corporações, estão implantando programas de incentivo, de saúde mental, saúde emocional, para que os colaboradores possam lidar melhor com as suas ansiedades, né, com as suas frustrações, com o próprio medo, com a incerteza, com os grandes desafios e demandas de trabalho, com tantas reuniões online, que inclusive é a grande queixa hoje, principalmente assim, da maioria das empresas que eu conheço, que eu tenho acesso, né? Essa semana mesmo estava mediando um grupo, uma equipe, junto com a liderança, inclusive, e a maior queixa deles é a falta de tempo para trocar ideias, a falta de tempo para desenvolver esse fluxo social, esse fluxo intelectual, que inclusive é uma grande questão em relação ao trabalho remoto. Imagina, por exemplo, os jovens que estão chegando agora no mundo do trabalho, que já estão se inserindo nesse modo à distância, né? Estão aí já fazendo as suas tarefas no home office, começando a sua jornada de trabalho à distância. Como é que vai ser o futuro do trabalho para esses jovens? O que eles buscam? O que eles vão buscar? Será que é segurança? Será que é propósito? E pensando um pouquinho além, né? Esses jovens que estão sendo inseridos hoje são os líderes daqui a pouco, daqui a uns anos. São as lideranças que estarão aí no mercado de trabalho, no mundo corporativo. Como é que vai ser a mentalidade dessas lideranças? Então, são perguntas que ainda não têm respostas. Por isso, super importante que você cuide disso, pense sobre isso. Se você é um líder, cuidar dessa questão juntamente com a sua equipe. Se você não é líder, mas faz parte de uma organização, no mundo corporativo, levar essa ideia para o gestor, discutir sobre isso. Então, esse é um assunto que a gente precisava de uma outra live para falar. Então, só deixo aí essa pitadinha para que você possa refletir e levar esse assunto para discussão, levar para a mesa. Gente, essa daqui é uma outra grande tendência. Na verdade, eu finalizo aqui as tendências, né? Falando das tendências que eu trouxe hoje para a gente refletir, falando que o mundo interior, o chamado ao mundo interior, é a grande tendência desse novo tempo. As pessoas estão realmente sendo convidadas a repensar algumas questões, a fazer uma revisão interna dos seus valores, do seu próprio trabalho, de olhar para suas qualidades, para suas virtudes, de repente olhar para algumas questões que antes elas não tinham olhado
não tinham se perguntado, então é um chamado, o telefoninho aí, olha, ele está tocando, tocando, tocando. Alguns já atenderam, estão buscando profissionais, né, para desenvolver, para se conhecer ainda mais. Eu costumo dizer, inclusive eu tenho uma palestra que tem esse tema, o autoconhecimento, ele é a chave da sua liderança, é a chave da autoliderança. Quem realmente entender esse chamado e buscar apoio, buscar ajuda, nesse sentido de se conhecer melhor, até para se posicionar na vida, se posicionar na sua carreira. Muitas vezes as pessoas chegam até mim perdidas em relação à sua carreira, e aí a gente, na primeira conversa, já vai pontuando algumas questões muito íntimas que a pessoa deixou de lado muitas vezes por anos, né? Por anos. Porque a gente tem uma grande tendência sempre de cuidar do outro. A gente acha que a gente está sempre em débito, não é assim? Estou sempre devendo alguma coisa, né? Tenho que doar muito além, ainda é muito pouco. Não sou tão bom assim, não sou suficientemente bom. Então, estou sempre no débito, no débito, no débito. E aí você vai se esquecendo que você precisa estar em primeiro plano, que você precisa se cuidar, que você precisa se conhecer para alçar aí os voos que você tanto deseja na sua vida pessoal, na sua vida profissional também. Então, muito bem, agora eu vou partir aqui, pessoal, para as tendências que eu trouxe hoje, para as tendências não, desculpa, para as skills, né, as soft skills, as habilidades comportamentais que eu trouxe aqui para compartilhar com você nessa data. Olha só, o Fórum Econômico Mundial, ele listou algumas habilidades que eles julgam super importantes até o 2022. E algumas delas são essas aqui. Pensamento analítico, crítico, inovador, aprendizagem ativa, né? Super importante isso, estratégias de aprendizagem, criatividade, originalidade, iniciativa, design de tecnologia, programação, raciocínio, resolução de problemas e ideação, liderança e influência social. Então, independente se você é um líder de equipe ou não, importantíssimo desenvolver a liderança. Inteligência emocional nunca fica fora desse fórum, está sempre presente, acredito que daqui para frente vai ser sempre assim. Análise e avaliação de sistemas. Muito bem, não sei se você que está aí me assistindo já tinha tomado contato com todas essas habilidades. Eu julgo que elas são, sim, muito importantes hoje para o mundo, principalmente para a carreira dentro do ambiente corporativo ou fora do ambiente corporativo, para os profissionais de qualquer área. Porém, hoje eu escolhi trazer para você outras habilidades que impactam, sim, a sua vida como um todo, que se você, hoje, colocar um feixe de luz nisso que eu estou te trazendo, pode ser que você tenha alguns insights e pode ser que te alivie, inclusive, algumas dores que você anda sentindo aí, aqui na cabeça, nas ideias que não estão conectadas. A primeira que eu trago aqui, turma, é essa aqui, olha. Fazer as perguntas certas. Eu entendo muito, e hoje mais do que nunca, que fazer as perguntas certas é uma habilidade, sim, e que você desenvolve, que você treina. O nosso sistema como um todo, o nosso organismo, ele está muito mais focado em olhar para o problema do que para a solução. Não é mais ou menos assim? Então, as perguntas que a gente faz para nós mesmos ou para os outros, geralmente é mais ou menos assim, né? Puxa, por que eu falhei? Por que aquela pessoa falhou? Por que o João é tão preguiçoso? Por que a Maria não é pontual nunca? Nossa, mas por que será que eu não sou feliz? E por aí vai. A nossa mente, ela está muito conectada na escassez, no problema. E ela foi treinada dessa forma. Quando eu falo em fazer as perguntas certas, é realmente você desenvolver um treino mental, desenvolver
a arte de perguntar olhando para aquilo que é funcional e não para aquilo que é disfuncional. Uma pessoa pode chegar para mim pedindo uma ajuda, seja no desenvolvimento pessoal ou profissional, e eu posso abordá-lo com uma pergunta, com uma primeira pergunta, dizendo assim: qual é o seu problema? Ou eu posso abordá-lo dizendo: diz para mim o que é que você quer mudar hoje. Percebe como muda o foco da pessoa? Se eu pergunto qual é o seu problema, ele vai me dar uma lista, uma lista de coisas que ele está descontente. Se eu pergunto para ele o que você quer mudar, certamente ele vai ampliar a sua mentalidade e vai trazer para mim um outro modo de enxergar aquilo que ele objetiva, que está lá longe, mas que é o que ele quer desenvolver naquele momento, né? Então, a forma como eu faço perguntas sugere o foco, inclusive, da minha vida. Imagina uma reunião de trabalho, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque acontece muito. Inclusive, aconteceu essa semana numa reunião que eu participei. Muitas vezes, numa reunião de trabalho, perde-se um tempo danado caçando as bruxas para saber quem errou, quem foi, por que fez isso. Sendo que alguém, né, uma pessoa iluminada nessa reunião poderia fazer uma pergunta diferente, focando na solução. Depois a gente vê quem errou, depois a gente faz um diálogo aí 1 a 1 com essa pessoa, mas antes disso, precisa ter alguém que faça uma pergunta certa, uma pergunta que traga as pessoas para aquilo que é funcional, questionando a solução, sabe? Para depois a gente ver quem fez, o que aconteceu, e para que da próxima vez não aconteça o mesmo erro. Para quem é vendedor, por exemplo, né, que acredito que tem aqui bastante profissionais de vendas, o grande lance numa venda, num acordo, é abrir a mente do outro para as possibilidades. A gente já sabe que hoje aquele vendedor que fala, ele não é mais bem visto. O vendedor que quer só falar dele, ou quer falar de um produto, não é mais o que o cenário precisa. O vendedor precisa urgentemente desenvolver essa habilidade de ser um vendedor coach, fazer perguntas que não que fechem aquele diálogo, mas que abra a mente, que o outro, né, o comprador, veja as possibilidades, outras necessidades, e aos poucos ele vai enxergando que o seu produto, que o seu serviço é adequado para ele, sem você precisar falar do seu produto. Ele vai querer conhecer o seu produto. Então, eu julgo que hoje fazer as perguntas certas é realmente uma grande habilidade que todos nós devemos desenvolver. Imagina no ambiente familiar, por exemplo, você sabendo fazer as perguntas certas. Será que diminuiriam os conflitos? Muito bem. Então, olha só. É isso aqui que eu acabei de falar, né? A pergunta certa leva a pessoa a conseguir ver o foco certo. Qual é o foco que você quer? O foco é o problema ou o foco é a solução? Uma outra habilidade que eu trago hoje é apreciar a natureza. E aí você pode perguntar, o que será que a Silvana está querendo dizer com apreciar a natureza? Será que é abrir a janela e olhar a natureza, apreciar o belo, apreciar a paisagem? Eu digo para você que também faz parte, mas não é só isso, né? E antes, inclusive, de eu falar um pouquinho mais sobre essa habilidade que eu trago aqui hoje, desse novo mundo, para a gente refletir um pouquinho mais, eu vou colocar um videozinho aqui para nós, tá? E depois você me diz o que você achou. E a gente volta a falar aqui um pouquinho de apreciar a natureza. É um vídeo bem rápido, peraí.
Neste momento, milhões de pessoas estão no carro escutando o rádio, todas sérias, sonolentas, até que uma inspiração muda tudo. Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta. Pronto, agora é só estender esse momento para a sua vida. Inspiração muda tudo. Muito bem. Vocês sorriram aí do outro lado ou não? Foi só eu aqui. Porque o sorriso reverbera, né? Aí eu te pergunto, apreciar a natureza. Eu te pergunto o seguinte, meu querido, minha querida, que está aí do outro lado agora. O que é da sua natureza? O que é natural em você? O que é uma mente natural? Existe um documentário que eu gosto muito de falar sobre ele e indicar para você, se você se interessar, que se chama Revolução do Altruísmo. Um documentário lindo, com muitas pesquisas, inclusive do Richard Davidson, que é um dos inspiradores, né, dos meus estudos, da neurociência e tudo mais, onde eles fazem lá pesquisas com bebezinhos, com bebês de 6 meses, né, experimentos com bebês de 6 meses de idade, comprovando que o ser humano, ele vem para o mundo altruísta, que o ser humano, ele é bondoso por natureza, né? O que acontece é que, durante a nossa vida, a gente vai se perdendo um pouquinho, muitas vezes, e se esquecendo da nossa própria natureza. Quando eu não sei exatamente qual é a minha natureza, vai ser muito difícil, inclusive, se eu não me conecto com a minha natureza, com o que é natural em mim, com a minha essência, vai ser muito mais difícil eu me conectar com a natureza do outro. Seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho. E eu acredito muito, turma, que esse mundo novo aí que a gente está dizendo, ele está pedindo muito que o nosso lado humano, sensível, seja colocado à disposição, na prática. E para te inspirar, inclusive, a olhar mais para essa apreciação da sua própria natureza, que eu trago aqui como uma habilidade sim, porque é algo que se você não tem, se você não faz, você desenvolve. Eu trago aqui mais uma inspiração para a gente, né? Que é o exemplo, a biografia da Marva Collins. Inclusive, depois eu sugiro que vocês procurem no YouTube a história dela, porque é, assim, muito inspiradora, né? Ela é uma norte-americana, negra, que lá em 1936 viveu um momento muito crítico, né, histórico dos Estados Unidos em relação ao racismo. O pai dela acreditava que ela seria uma ótima secretária, mas o sonho dela era muito maior. Ela queria ser uma professora, ter uma escola e ser a melhor professora, né? E ela não tinha muitos recursos. Acontece que ela desenvolveu um próprio método, se casou, mudou para Chicago e lá ela se aventurou e criou uma escola dentro da casa dela, que era o que ela podia. Inclusive, era uma região muito simples, humilde, onde as crianças tinham crianças em condições de vulnerabilidade, sejam drogadas, sejam abusadas, com problemas de aprendizagem, dislexia. Nenhuma escola queria essas crianças. E a Marva começou a acolhê-las. Para vocês terem uma ideia, ela era tão boa, o método dela era tão bom que por 2 vezes ela foi convidada para ser a secretária da Educação dos Estados Unidos e ela negou,
por 2 vezes, porque ela tinha um sonho, um objetivo, e ela focou nesse objetivo. As crianças que estudavam com ela, com todas essas vulnerabilidades e dificuldades, chegavam até a faculdade, faziam faculdade, e isso era, assim, uma coisa incrível para aquelas pessoas, né? Para aquele ambiente. E uma das coisas que ela fazia no método dela, ela era focalizar o melhor que existia na natureza daquelas crianças. Ela via o bom naquelas crianças. Então, uma das frases dela, que eu acho maravilhosa, até trouxe aqui para falar para vocês, é assim: ela olhava para a criança, por exemplo, e dizia: olha, você brilha tanto que eu preciso usar óculos escuros para conversar com você. E então, por aí você vê que certamente ela foi uma mulher que olhou para si mesma, reconheceu os seus talentos, as suas forças, e aí então reproduzia essa verdade no seu trabalho, olhando, focalizando o melhor do outro, a natureza do outro, o natural do outro, aquilo que ninguém via, ela conseguia observar. Uma outra habilidade que eu trago aqui hoje são as pausas restaurativas. Sim, pausas restaurativas é considerado uma soft skill, faz parte de um comportamento, de um ritual diário. A gente tem mania de deixar para descansar, digamos assim, né? Só no final de semana. E hoje em dia não é mais, não atinge mais aquilo que o ser humano precisa, pensando na ansiedade, nas grandes demandas, no estresse doido que todo mundo está super impactado. Então, o desenvolvimento de rituais diários, o silêncio, a meditação, a respiração, ou a música, a pintura, pausas, pequenas pausas diárias, ou uma pausa que seja para você estabelecer contato com algo que seja restaurativo para a sua natureza. Olha, de novo, eu estou olhando para a minha natureza, é essencial nos dias de hoje. Caso contrário, tudo que a gente está absorvendo hoje vai ter um impacto lá na frente. Imagina todas essas emoções, esse estresse sendo congelado em algum lugar no nosso corpo. Então, a gente vai deixando marcas nesse corpo que podem se revelar logo ali. E olha só, adoro essa frase do Jim Loyer, quando ele coloca aqui os rituais. Para você definir um ritual na sua vida, um ritual diário, matinal, por exemplo, você precisa definir comportamentos específicos e realizá-los em momentos específicos, motivados por valores profundos. Ou seja, para mim, por exemplo, leitura é algo que me restaura. Aprender algo novo, ler, é totalmente restaurativo para mim. Só que para o outro não é. Então ele precisa se entender a sua natureza e desenvolver um ritual que vai restaurar, que vai regular aquilo que ele realmente precisa. Então, quando a gente está postergando muito uma atividade, por exemplo, vou começar a academia, pode ser que a academia não esteja alinhada à sua natureza. Pode ser que o que esteja alinhado à sua natureza é um yoga, é uma natação, é uma aula de dança. Quando você descobrir isso, você vai parar de procrastinar. Cooperação é outra soft skill maravilhosa e eu amo, gente. Ah, Silvana, mas o mundo é competitivo, a gente tem que competir, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que vender mais, eu tenho que produzir mais, ok? Então, vamos colocar um pouquinho de sensibilidade aí nesse mundão. As pessoas que cooperam, geralmente, são pessoas mais sensíveis, né? São pessoas que enxergam a necessidade do outro. Quando você coopera, você até visualiza, por exemplo, um colega que, de repente, não está num bom momento, que está num mau humor, e a sua sensibilidade é tão grande que você até coopera para que ele enxergue que esse não é o melhor caminho. Então, existem várias formas de cooperação. E é uma habilidade, né? A cooperação te ajuda a desenvolver vínculos, traz segurança para você, para o outro, desenvolve confiança, por exemplo, no ambiente de trabalho, que é a base de tudo,
confiança é a base de tudo, eu falo muito sobre isso, né? Quando você desenvolve a cooperação, a confiança é consequência. Aceitação ativa. Para ser bem objetiva, gente, a aceitação ativa é isso aqui, ó. Aceitar as emoções que me impactam o dia todo e que eu não tenho controle pelas minhas emoções. Então, o dia todo você pode sentir ansiedade, raiva, medo, tristeza, mas você também pode sentir amor, alegria, perdão, gratidão, enfim, tantas outras emoções que você acessa num mesmo dia. A grande questão não é, quando eu tô com raiva, não é colocar essa raiva embaixo do tapete e não entender o que está acontecendo comigo. Não é ter vergonha de sentir raiva. Não é ter vergonha de se sentir triste, porque muitas vezes isso atrapalha muito o desenvolvimento da pessoa. É acolher, aceitar, eu estou sentindo isso aqui. E se der um tempo para entender o que desencadeou esse sentimento chamado raiva ou tristeza, por exemplo, e aí você vai escolher a melhor forma de lidar com aquilo. Se você, de repente, está passando por frustrações constantes, e aí o seu cérebro, o seu sistema entende que você não é capaz, que não vai dar certo, o que acontece? Você se resigna, você se coloca num lugar de que, é melhor eu ficar aqui mesmo, porque qualquer coisa que eu fizer vai dar errado. Isso é algo que é aprendido, né, que o Martin Seligman chama de desamparo aprendido. Então, mesmo diante dessas emoções, que muitas vezes no dia, no momento, eu não entendo direito, acolha, você não precisa entender tudo, né, a todo momento. Você não precisa ser feliz a todo momento, você não tem que estar sorrindo a todo momento, né? Claro, você está com raiva, você não vai poder chutar o cachorro, você não vai poder chutar a mãe, o pai, o chefe, o colega de trabalho. Obviamente que você não vai fazer isso. Então, você vai se reservar, se dar um tempo, procurar ajuda, falar, ressignificar isso, e aí sim você toma uma atitude. Então, aceitação ativa é uma habilidade importantíssima para esse novo tempo que está sempre aí estimulando algumas questões, né? E muitas vezes inesperado, e inesperado certamente nos impacta diariamente. Autopesquisa, outra grande skill que eu acredito assim, né? Eu já falei um pouquinho disso aqui hoje, não tem como conceber uma vida de realizações, e quando eu falo de realizações, não precisam ser grandes realizações, mas pequeninas realizações diárias, pequeninas realizações semanais. Quando você não se abre para se vasculhar, para se conhecer, você também não reconhece a colheita boa do dia a dia, entende? De cada dia. Então, entender o seu temperamento, entender as suas virtudes, aquelas que você privilegia, entender quais são as forças que você tem e que estão bem desenvolvidas, entender quais são aquelas forças que também estão aí dentro, mas que você não parou um pouquinho ainda para desenvolver, né? Autopesquisa é a grande habilidade desse novo tempo, tenho certeza disso. Tem a ver muito também lá com a apreciação da natureza, né? Todos nós temos uma natureza relevante, nós temos a primeira natureza e a segunda natureza. Então, existem pessoas que são mais pessimistas, outras mais otimistas, e isso diz um pouco da sua primeira natureza. Existem pessoas que são mais calmas, outras mais agitadas, uns mais introvertidos, outros mais extrovertidos. Cada um tem a sua primeira natureza. E de vez em quando, se você é mais introvertido, de vez em quando você tem que surfar na sua segunda natureza, que é a extroversão, porque você participa de uma reunião, você está participando de uma negociação, você precisa fazer uma conversa com uma pessoa, e aí você usa a sua segunda natureza, que é a extroversão.
Mas você já sabe que você é introvertido. Então, quando você chegar em casa, você precisa recarregar a bateria da sua primeira natureza. E aí, geralmente, os introvertidos, eles precisam de um tempo para relaxar, para ficar quietinho no seu canto, para tomar um banho, para ler, para assistir uma coisa mais sozinho. Assim, ele vai restabelecer, vai, né, colocar uma carga lá na sua energia e tá pronto para o dia seguinte. E eu amo essa frase aqui do Francis Bacon, gente. A natureza, para ser comandada, precisa ser obedecida. Se você não obedece a sua natureza, quem é que vai obedecer? Às vezes você está raivoso com uma pessoa porque ela te disse uma coisa, ela fez uma coisa, mas você mesmo não obedeceu a sua própria natureza, não soube dizer não para as demandas externas, não priorizou quem é você, e aí é óbvio que você não vai ficar bem. Né? Você vai ficar irritado e o estresse, ele aumenta e muito. Coragem, fechando aqui as habilidades, coragem. Como é que eu desenvolvo a coragem? Tem inúmeras formas, eu poderia falar aqui de muitas formas de desenvolver a coragem, mas eu escolhi uma, que é assim, algo que me move muito, que quando as pessoas tomam contato com isso, elas ficam assim maravilhadas, reflexivas e, obviamente, fazem uma escolha de desenvolver ou não a partir desse princípio. Você desenvolve a coragem principalmente através da inteligência do coração. E eu já vou direto aqui, gente, nessa foto, ó, que eu amo isso aqui, eu acho maravilhoso, né? A ciência está ajudando, já ajuda muito a gente, principalmente a tirar o véu do esquecimento, né? Nós havíamos nos esquecido que o coração é poderoso. O coração não é só um músculo que bombeia o sangue para o nosso corpo, não. O coração é uma maravilha, é a sede dos nossos sentimentos. O coração, não sei se você sabe, ele tem neurônios, ele tem uma rede própria, ele pensa. O coração, ele tem memória afetiva. Para você ter uma ideia, existe um estudo, inclusive um instituto, né, nos Estados Unidos, liderado por Jack Children, que ele descobriu, através das suas pesquisas com os pacientes transplantados no seu instituto, que o coração tem memória. Então, por exemplo, um dos exemplos que eu li lá na pesquisa dele é que o paciente transplantado, por exemplo, um deles acordava pela manhã com um gosto na boca de uma fruta amanteigada. E ele falava isso, né, para os enfermeiros, para o próprio médico. Nossa, eu tô com gosto de uma fruta amanteigada, mas eu nunca comi essa fruta, eu não sei o que é. Pois bem, foram investigar a vida da pessoa que doou o coração para ele e viram que ele tinha uma plantação de abacates mexicanos. Olha que maravilha. A memória afetiva da pessoa que doou o coração estava registrado no coração de quem recebeu. Tem outros exemplos maravilhosos, gente, que traz para a gente uma informação magnífica. Quantas vezes no seu dia você respira com consciência, se conectando com esse músculo vivo que pulsa aí dentro de você, e realmente mentalizando boas experiências ou sonhos, por exemplo, que você quer realizar? Será que de manhã, se você respirasse conectando com o seu coração, fazendo o que ele chama de coerência cardíaca, inclusive, olha, aqui no Instituto eles desenvolveram, através dessas pesquisas, chegaram a coerência cardíaca, que nada mais é, pessoal, do que respirar com o coração. Como é que você desenvolve a coerência cardíaca? Então, imagina que de manhãzinha lá você faz abre um espaço para o seu ritual diário, né? Faz o seu autoconhecimento e você
Alinha a sua coluna, respira conscientemente, lentamente, faz aquela respiração diafragmática, né? Sentindo a sua barriga crescer e depois esvaziar lentamente. Dessa forma, o que acontece? Você aciona o nervo vago, que é um nervo que sai aqui do nosso cérebro, né? Enerva todos os órgãos que nós temos aqui no tronco, inclusive a coluna vertebral, ele passa pela coluna vertebral. E a partir do momento que você entra em coerência cardíaca respirando, o seu pulmão abraça o seu coração. O nervo vago manda uma informação lá para o seu cérebro, dizendo mais ou menos assim, olha, aqui embaixo tá tudo bem, fica tudo bem aí também. O seu corpo, vamos dizer assim, né, que o seu corpo tem a capacidade de tranquilizar a sua mente. As equipes que entram em coerência cardíaca são equipes mais conectadas, que se comunicam melhor, que são menos estressados, têm melhores resultados, melhor criatividade. Imagina que antes de uma venda, por exemplo, de uma conversa, você pratique, coloque isso como um ritual diário de respirar com o coração, entrar em coerência cardíaca e visualizar, realmente trazer aquela imagem positiva que você intenciona para o seu dia. Imagina se você todos os dias desenvolver a coerência cardíaca, trazendo para o seu mental e para o seu sentir, para o seu coração, imagens de conquistas suas de toda uma vida. Certamente, nesse momento, toda a química do seu cérebro, do seu organismo, vai ser diferente, vai diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, vai aumentar a dopamina, a ocitocina, que são os hormônios aí do bem-estar, da ação, da autoestima, e você vai para o seu dia, vai para a sua jornada, vai para as suas tarefas com aquela intenção realmente, sabe, cravada, desenhada, assinado, tem a sua assinatura pessoal. Tenho certeza absoluta que o seu dia vai ser bem diferente. Só que é óbvio, né, que a gente precisa entrar nesse estado de cooperação conosco mesmos e com os outros, com essa conexão com o coração, que é um músculo poderoso que nos auxilia na construção da nossa realidade todos os dias, daquilo que a gente intenciona com verdade, precisa ser desenvolvido, precisa ser treinado todos os dias para se tornar aí um hábito, para se tornar um ritual que vai te ajudar, inclusive, na autorregulação emocional que eu e você temos o poder de desenvolver. A gente tem essa capacidade de autorregulação. E a respiração, né, diafragmática, entrar em coerência cardíaca, deixar que o seu pulmão abrace o seu coração, vai te trazer a tranquilidade diária e vai desenvolver aí a coragem através da inteligência do coração. Então, gente, obviamente que informação é super importante, né? Também acho que é muito importante, mas a informação por si só, né? Se tudo que a gente está compartilhando aqui ficar apenas na nossa cabeça e a gente não partir para o treino dessas habilidades todas aqui, não vai gerar transformação. A transformação, ela muda o nosso formato. Né? O que eu sou, o que eu fui de manhã, já não sou mais agora, depois dessa conversa com vocês. Já tive outros insights aqui, o meu formato mental já é outro. E certamente você aí também, se você acolheu algo que te fez sentido, que ressoou, o seu formato também é outro. Tenho certeza disso, né? Então, a pergunta que eu deixo aqui para ir finalizando, que eu acho que eu já falei demais, né? Qual é a sua próxima escolha? O que você escolhe a partir aqui da nossa conversa, dessas tendências, dessas skills que eu trouxe aqui para você? O que dá para pensar? O que dá para fazer de diferente, né?
Então, deixa eu voltar aqui. Voltei, Márcia. Você me pegou assim, ó. Nossa, eu tô encantada. Foi um tema assim, tava assim, ó, tava assim, ouvindo, realmente encantada. Foi um tema assim muito gostoso, um tema leve. Eu acredito assim, um tema de muita reflexão, né? Eu acho, como você mesmo falou, esses skills aí que você trouxe, quantas habilidades que de repente nesse período, né, de pandemia, a gente conseguiu lidar, a gente descobriu, ou se a gente não fez uma coisa nem outra, eu acho que nesse momento agora, com todo esse conteúdo que você trouxe, você deixou realmente uma luzinha, né, para que a gente busque essas habilidades aí. Ai, quando você falou de natureza, de cooperação, e falou, assim, o quanto é importante, tomara mesmo que muita coisa perdure após esse momento que a gente está passando, né? Então, assim, é sensacional. Questionamento, Silvana, eu não tenho nenhuma pergunta. Agora, em termos de agradecimento, parabenização em função do tema, do domínio, o quanto aqui, eu tô passando o olho e tô lendo, o domínio da palestrante, resgatar, quando você trouxe aqui, ó, ótimo tema abordado por este momento, parabéns ao Crescisp e ao domínio da palestrante Silvana. Que legal. Também quando você trouxe a Deise aqui, Ciasca, contente, também traz o comentário aqui, sensacional resgatar bons pensamentos vividos e aprendidos com este vídeo. Muito obrigada. Ai, como o sorriso é contagiante, né? Como o sorriso é contagiante, não tem como, é a parte boa mesmo, né? E estimula, né? Estimula a gente, né, Márcia? Sim, demais. Aqui, ó, o Bento está trazendo aqui muito produtiva, boa reflexão, parabéns. Então, assim, obrigada, Bento. Em termos de parabenização, realmente tem muita coisa mesmo. E você sabe também, os seus contatos estão na tela, essa palestra vai ficar à disposição de todos que estão nos ouvindo, né, para que assiste, para que compartilhe, né, para que possa falar para os seus colegas e que realmente todos possam entrar aí em qualquer momento e desfrutar de todo esse conhecimento que você trouxe para a gente. Que bacana. Eu gostaria muito de agradecer e te passo para as considerações finais, Silvana. Também quero agradecer muito, realmente tem assuntos aí que a gente poderia ficar falando horas aqui, né? Mas tomara mesmo que vocês possam pesquisar mais sobre esses assuntos, né? E realmente fazer uso de tudo isso. Agradeço muito aí a participação, agradeço muito mais uma vez esse convite. A rede, como eu sempre digo, né, o canal de comunicação está aberto aí, para quem quiser realmente tirar dúvidas, perguntar algo, saber de literatura, alguma coisa a respeito desses assuntos, vou estar super à disposição aí para contribuir, né? E, mais uma vez, obrigada e até a próxima, né? A gente que agradece, eu acho que a sua palestra inicial no Cresce, mas como você mesmo falou, eu acho que você tem muito conteúdo, com certeza será chamada para outras oportunidades. A gente tem uma série de eventos, né? Esses eventos com lives, com palestras, com cursos aí no Cresce. Com certeza o teu contato, quem fez a primeira vez, vai ter o retorno dessa palestra magnífica que você fez e com certeza vai ser convidada para outras vezes, tá? Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a diretoria e que seja a primeira vez de muitas, tá bom? Me sinto honrada. Um grande abraço para todos, boa noite, bom descanso. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez a todos que nos acompanham por todas as nossas plataformas digitais e não posso deixar de falar para vocês, a nossa próxima live, ainda hoje às 20h30, vai ser com o palestrante Mário Simões e vai trazer como o tema, como desenvolver uma equipe produtiva e motivada. É o que a gente precisa nesse momento. Muito tá bom. Agradeço mais uma vez a você, Silvana, a presença de todos vocês e boa noite. Boa noite. Obrigada.